Olá, é um prazer contínuo estar aqui com você para a gente pensar juntos sobre esta obra de Deus, essa salvação de Deus, esse evangelho, essa boa notícia das riquezas incomensuráveis e insondáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mundo de tantas más notícias e de tanta contradição, poder anunciar este Evangelho é de fato uma grande alegria, um grande prazer. Você vai encontrar os links nas redes sociais aqui na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso material. Tem muita coisa aí para trás, dentro desse processo que nós temos falado sobre os últimos dias, sobre a grande luta que o mundo tem enfrentado e a pessoa de Jesus Cristo. E você pode participar também aqui conosco, dando sua opinião, fazendo as suas perguntas. E nós contamos com você como nosso aliado, nosso parceiro, tanto no aspecto das orações. Você não pode imaginar como é importante que você ore por nós, pelo programa. E se for o caso de você nos ajudar também contribuindo para que o programa tenha a sua durabilidade pelos custos, e compartilhe com outras pessoas aquilo que você acha que é importante. Nós vamos para um pequeno devocional e logo nós estamos voltando. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje eu queria levá-los vocês a meditar sobre o capítulo 20 de 2 Crônicas. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, ele enche o meu coração, porque nós temos aqui um rei com uma dificuldade, com um problema muito grande. Eu queria ler o versículo, a partir do versículo 1 com vocês, que diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Eu queria que você parasse para pensar. 3 reinos se unem, 3 reinos se juntam para destruir Josafá. Versículo 2, a palavra de Deus continua nos dizendo assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Preste atenção, 3 reinos se juntam para destruir o reino de Josafá. Josafá é avisado, ele tem medo, ele teve medo, o medo faz parte do ser humano, o medo faz parte da nossa concepção. O primeiro sentimento depois da queda no Jardim do Éden, a Bíblia fala que foi o medo. A Bíblia diz que o homem ouviu a voz de Deus que andava no jardim e ele teve medo e se escondeu. Então, ter medo é algo que é natural do ser humano. Mas eu queria que você prestasse atenção, que no momento de medo, no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de sofrimento, ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda a Judá. Preste atenção que ele não fez um jejum para conseguir algo. Ele apregoou um jejum para buscar a presença do Senhor. Aí o versículo 4 nos diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E eu queria lembrar o irmão, a irmã, na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da tribulação, na hora do medo, quem você está buscando, quem eu estou buscando? Então ele se pôs a buscar
ao Senhor. Então busque ao Senhor no momento de dificuldade, busque ao Senhor no momento de fraqueza, busque ao Senhor no momento de medo. O salmista diz: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele busca a face do Senhor. E aí o versículo 5 nos diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Nesses versículos ele começa a exaltar a Deus e dizer que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas, que os olhos dele estão no Senhor. Então eu queria levar você a meditar sobre esse capítulo 20 de 2 Crônicas. Leia esse capítulo na sua casa e nós vamos voltar semana que vem a caminhar mais um pouco sobre esse capítulo e mostrar como que Deus operou, como que Deus salvou a Josafá e todo aquele povo nesse momento de tanta angústia e sofrimento. Fique agora com o pastor Glênio e até a próxima, se Deus quiser, graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, vamos pedir ao Senhor para dirigir os nossos rumos, as nossas histórias, as nossas vidas. Pai, nós somos carentes do Teu amor, carentes da Tua revelação, carentes da Tua direção. Vem operar em nós, em cada pessoa aqui que está ligada, plugada, para que tenhamos a direção do Senhor nas nossas vidas. Não permitas que nós andemos no escuro das trevas, tanto interiores como exteriores deste mundo, mas que tenhamos a revelação da luz de Cristo e ganhemos a dimensão de que é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Fala conosco, porque como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Nós temos conversado e vamos sempre fazer uma introdução repetindo algumas coisas, porque o método de conhecimento, o chamado método de Chomsky, é através da repetição, informando as mesmas coisas. E o apóstolo Paulo também disse: a mim não me desgosta e é segurança para vocês que eu escreva, que eu repita as mesmas coisas. Então, nós nascemos num mundo caído, nascemos pós-Éden, pós-jardim, e vivemos dentro deste mundo de espinhos e cardos, um mundo de contradições, de rebeldias, onde as pessoas não se entendem, mesmo dentro da família, um núcleo tão pequeno. Às vezes existem guerras mundiais, onde as pessoas estão se
digladiando, estão lutando umas contra as outras, em razão de um estado de eu, de ego, insatisfeito, agressivo. E nós carecemos de uma salvação de nós mesmos, salvação de nossa petulância, de nossa arrogância. E nos últimos dias, biblicamente falando, que começam ali no advento de Cristo, segundo cálculos assim comparativos, que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Depois da morte de Jesus, que deve ter acontecido aí no ano 30, nós no ano 2030 teríamos 2 dias dessa contabilidade, que seriam os últimos dias, os últimos tempos. E nós temos olhado a carta aos Hebreus como um parâmetro de revelação, mostrando como Deus falou muitas vezes e como Ele fala atualmente, com a linguagem do Verbo encarnado, do Deus que se encarnou no Jesus histórico e que veio com um propósito de nos salvar da nossa arrogância, portanto, da nossa mania de querer sermos Deus, porque o veneno da serpente, lá no Jardim do Éden, foi: como Deus, vocês serão. Então, a raça humana, você olha para a história, não só os líderes do topo, os imperadores, os déspotas, os reis, coisas dessa natureza, mas o mais humilde ser humano, ele quer ser superior e diferente. E nós temos esta natureza que precisa ser trocada. Nós precisamos de uma obra sobrenatural que nos tire desse trono, muitas vezes real e outras vezes imaginário, e que sejamos salvos disto. E já temos falado sobre esta tão grande salvação, mas ainda vamos olhar aqui como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação. E eu gostaria de trabalhar um pouco a necessidade da salvação. Todos estão em rebelião e inimizade contra Deus. O apóstolo São Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele faz uma declaração muito interessante. Mas agora, ele falando, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Outra versão diz: e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos uma raça extremamente revoltada, em rebelião contra Deus. Não há ninguém que busque a Deus, diz Paulo nessa carta. Não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Nenhum sequer. Depois Paulo vai nos dizer que o penhor da carne
é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Nós somos uma raça rebelde que foge de Deus desde o Jardim do Éden, pós-pecado. Nós vemos isto. Os nossos pais, a primeira coisa que fizeram foi se esconder atrás da moita e colocar aventais para ocultar a sua privacidade, a sua intimidade. Nós somos uma raça que está em rebelião contra Deus. O grande perigo que todos encontram é depois da morte. A situação é imutável. Deus, porém, oferece-nos uma tão grande salvação. Alguém disse que o inferno é a verdade compreendida tarde demais. Então, nesse tempo presente, nós precisamos conhecer esta salvação, o Redentor que Deus enviou para nos tirar da prisão do pecado. O escritor aos Hebreus diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olha a seriedade desse texto. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Aqui não existe uma possibilidade de reencarnações. Não existe a possibilidade de levar esse assunto em banho-maria. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Eu não posso desconsiderar esta palavra. Jesus, falando com Nicodemos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, o unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A essa raça caída, Deus nos oferece uma saída, uma salvação, mas não uma salvação provisória, não uma salvação temporária que tenha tempo de validade, mas uma salvação eterna, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou dar uma paradinha aqui por um tempinho e já estamos voltando. Então, se somos uma raça fugitiva, um povo rebelde, somente Deus pode buscar as pessoas. Nós não somos reconciliados com Deus da nossa parte.
A Bíblia diz que Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo mesmo. Não é o homem que busca Deus, é Deus que nos busca. Se hoje eu estou envolvido com Deus, estou me relacionando com Deus, é porque Ele me buscou. E Ele vem em nossa direção de uma maneira para todos. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Os judeus, no tempo de Jesus, achavam que só eles seriam salvos. Mas o apóstolo Paulo aqui, dizendo em 1 Timóteo, mostra que Deus tem uma salvação para todas as etnias, para todos os povos, para todos os homens, todo aquele que nele crê. Volto a repetir o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo, não amou só o judeu, mas os gentios. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é quem busca os homens. O apóstolo Paulo vai dizer isso também para o seu discípulo Tito. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É Deus que nos busca essa tão grande salvação. Como vamos nós negligenciar isto? Eu estou fazendo uma reforma na nossa casa e um certo dia eu estava cedo lá na casa e encontrei com o pedreiro, um homem muito simples, um homem muito humilde assim na sua estrutura e no seu pensamento. Ele disse, olha, domingo eu estive assistindo o programa Café e Fé e eu fiquei muito admirado com a sua pregação, porque o senhor não fala de religião e eu vi a diferença entre o que é a religião e o evangelho. Eu fiquei muito contente, eu saí dali contente, porque não se tratava de um intelectual. Às vezes a gente fala um pouco mais rebuscado, mas aquele homem entendeu. Entendeu que o evangelho de Deus é Deus buscando os homens. Entendeu que o evangelho não tem nada a ver com o esforço humano em si, mas com a graça de Deus salvando pessoas as mais indignas. O evangelho é para você e para mim, que fomos alcançados por Deus. O grande preço que Deus estabeleceu, nada pode remover o pecado a não ser o próprio Jesus Cristo. Não existe possibilidade de nós chegarmos à dimensão de maturidade espiritual a não ser por meio de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa purificação aqui, a única purificação real se deu na cruz, quando Jesus derramou seu sangue.
Na verdade, a causa da morte de Jesus foi, ele se tornou completamente esvaziado de sangue, uma anemia profunda, porque o seu sangue foi derramado para servir de testemunho de que ele deu a sua alma para o resgate de muitos. Muitos são todos aqueles que nele creem. Então, esse evangelho nós não podemos negligenciar, pois vamos sofrer grandes consequências. Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O preço foi muito caro para nos salvar você e a mim, de nosso ensoberbecimento, de nossa altivez. O Evangelho tem este projeto de igualar as pessoas no sacrifício de Jesus Cristo. Tanto o rei quanto o peão estão ali colocados no mesmo nível, sem nenhum aspecto de grandeza. Esta salvação nós não podemos desprezar. Temamos, portanto, diz-nos o escritor, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vocês tenha falhado. Quando é que nós falhamos? Quando na nossa cabeça inchada, achamos que temos a solução. Se negligenciarmos essa tão grande salvação, nós estamos em grande perigo. Nós não estamos querendo que você mude de religião, que você venha para esta casa ou para aquela casa. Nós estamos aqui anunciando que existe uma salvação de Deus que não tem placa, mas que tem vida. Que não tem formalidades, mas tem realidade. E é este é o nosso objetivo ao ter esse programa Café e Fé. Não é simplesmente ficar tomando o seu tempo, mas é anunciando algo que pode mudar a sua e a minha vida e não vivermos prisioneiros de um cadáver de pecado, mas sim vivendo o poder da vida de Cristo. Porque Paulo diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos libertar da tirania da queda e nos dar um reino, o reino do Filho do seu amor. Fica aqui a nossa expectativa de que você receba o Senhor Jesus Cristo, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não queremos religiosos, queremos conhecer os filhos de Deus neste mundo. Fica aqui o nosso abraço. Eu espero que nós nos encontremos no nosso próximo programa e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até mais.